meditação, um pouco lendo aqui também, um pouco falando com vocês. Eu não tenho a capacidade do professor Anselmo de bater aquele papo assim, teológico, profundo, as coisas saindo dele naturalmente, né? Quando eu cresci, eu quero ser igual ao senhor. Você nem assistiu minha palestra, mas... Bom dia, gente. A minha apresentação, eu vou tentar que ela seja otimista. Que a gente possa sair daqui assim hoje de manhã, aqui no Rio de Janeiro, com esperança para a igreja na cidade. Não é otimista assim, teologia da glória otimista. Né? Tipo, tudo é bom, tudo é bacana, as coisas sempre dão certo. Não é assim, nós vamos alcançar o céu na terra, a igreja vai achar o caminho perdido para ser a solução para as cidades. Não é nesse tipo de otimista. Né? Aqui nessa vida, aqui nesse mundo, a igreja sempre será militante. E militando, ela sempre vai ter problemas. O pecado vai estar sempre com a gente, está sempre falhando, sempre querendo fazer algo melhor. Mas é possível, gente, ser igreja na cidade. É possível crescer como igreja na cidade. É possível ser relevante como igreja na cidade. E talvez eu falo isso que assim, não é o que a maioria de nós pensa. Né? Não, tá dentro, tá louco, né? Talvez as nossas experiências nos dizem o contrário. Talvez uma análise da nossa denominação nas cidades também nos diga o contrário. Não tem como ser igreja na cidade, talvez é o que a gente pense. Talvez a gente pense isso porque é um pouco da nossa teologia isso. Está meio ali escondido. Não dá para ser igreja na cidade e nem Deus quer. E nem Deus quer porque as cidades são más. As cidades estão destinadas à perdição. Olhe para a Bíblia. Olhe para Babel, primeira cidade. Olha para Sodoma e Gomorra. Olha para Babilônia. Olha para Roma. Olha para Nínive. As cidades na Bíblia são um exemplo do mal, do pecado. Deus não deve querer muita coisa com a cidade. Então a gente pode ser uma igreja que só se contente em sobreviver na cidade. A gente pode se contentar em ser cristãos meio espiões, 007, né? Vou ficar meio escondido, camuflado, porque não preciso manifestar muito, porque nem Deus está muito interessado em fazer alguma coisa de bom com a cidade, uma cidade grande. Às vezes está na nossa teologia. Por que a gente de repente chega nessas conclusões? Talvez, em primeiro lugar, porque não é do nosso DNA luterano ser uma pessoa de cidade. Muitos somos, mas o luterano em geral não é da cidade. O luterano em geral ele veio da roça, ele veio do interior. Né? O luterano né, de repente aqui no Brasil, também na Alemanha, né, a igreja foi mais formada dentro de uma cultura do interior, uma cultura mais homogênea. Né? Agora, alguns de nós não somos assim. Alguns de nós não somos descendentes de alemães. Ou se somos, já foi muito tempo atrás. A gente já é urbano. Alguns de nós nem nascemos na cidade, nossos pais nasceram na cidade. Somos urbanos, mas ainda não conseguimos nos desvencilhar um pouco disso. E talvez porque a gente pense que, olha só, a cidade, a gente olha para a cidade com as suas mazelas, a cidade com seus problemas, a cidade com tanta gente diferente, variada, que pensa diferente da gente, que tem diferentes concepções sobre a moral, que tem diferentes valores sobre o comportamento do ser humano, né? Talvez a gente se depara com isso e diga, não, a gente, cristão, luterano, protestante, que reivindica ser dono de uma verdade, saber qual é a moralidade que Deus quer, a gente vai debater com a cidade? Não vai ter jeito para não temos como fazer muita coisa, não. A gente pode pensar assim, ou talvez a gente olhe para os problemas, tanta dificuldade profunda numa cidade, e a gente olha para a nossa teologia, para a nossa igreja, a gente não tem como resolver isso aí, isso está além de nós. A gente de repente pensa que estamos fadados a não ser grande coisa na cidade. E talvez não só isso, mas as experiências também. Há certas evidências da dificuldade da igreja na cidade. Quase todo mundo aqui talvez conheça alguma história, algum exemplo de alguma família, de alguém que se mudou do interior para uma cidade maior. E quando chega na cidade maior, aquele rapaz, aquela moça, aquela família
que era firme na fé, que ia todo domingo para a igreja, e tantas outras coisas, vem para a cidade e parece que evapora, parece que se perde. Para nós aqui em Copacabana, a busca pelos luteranos expatriados do interior para a cidade é dramática. Dramática. Muitos chegam a fugir da gente, né? Não querem contato, querem entrar na cidade, penetram na cidade e parece que deletam aquela parte toda, né? A mãe e o pai ligam e tal, e incentivam, a pessoa evita. Não precisa ser assim. Por que é o meu otimismo? Alguns vão dizer: tu é muito novo, guri, tu recém saiu das fraldas, né? Aí é fácil ser otimista quando não se viveu muito. É verdade, eu sou novo mesmo, assim, não tenho grandes experiências, mas do auge da minha falta de experiência, eu ouso dizer para vocês que o meu otimismo não tem tanto a ver com a minha utopia de jovem, também um pouco, mas tem a ver com uma tese que é baseada num fato da igreja, da história da igreja. É um fato que nós vemos na Bíblia, é um fato que nós vemos nos historiadores dos primeiros séculos. Qual é o fato em que a minha tese está baseada? Quanto mais urbano o ambiente, é uma verdade da igreja primitiva. Quanto mais urbano o ambiente, quanto maior a cidade, mais o cristianismo floresceu. Repito, quanto mais densa a população, quanto mais cosmopolita, quanto mais multiétnica, quanto maior a criminalidade, quanto maior o caos social, quanto maior a pobreza, quanto mais cidade a cidade, maior foi o impacto que a igreja cristã produziu, maior foi o fruto em quantidade e em qualidade que o evangelho produziu. Como é que a gente sabe disso? De novo, pela história da igreja, um olhar para a história. O livro de Atos vai falar sobre isso. A igreja cristã no auge, ou bem, apesar dos problemas, não é um olhar romântico para a história, não é um olhar romântico para a igreja primitiva, tinha um monte de problema lá, mas é fato, o livro de Atos nos mostra a igreja florescendo nas cidades. E se você sai do livro de Atos e lê um pouco dos pais apostólicos, dos primeiros escritores cristãos, eles confirmam o que Atos diz. A igreja continua florescendo a partir das cidades do Império Romano. Historiadores, inclusive não cristãos, vão confirmar isso. Olha só, gente, no ano 313 da era cristã, depois de Cristo, entre 50% e 60% do Império Romano já pertencia à igreja cristã. Isso é antes do Edito de Milão, isso é antes de Constantino, isso é antes da igreja obrigar as pessoas a serem cristãs, isso é antes da igreja ser uma potência poderosa política e econômica que forçava e chantageava as pessoas para ser cristãos. Antes disso, antes do poder, a igreja como movimento orgânico já tinha mais da metade da população do Império Romano convertida ao cristianismo. E sabe onde é que essas pessoas moravam? Aonde? Nas cidades. Os primeiros cristãos eram urbanos, mais do que rurais. Tanto é verdade que o termo pagão, que a gente aprendeu a usar ou a escutar, como sendo um termo que a igreja usou para quem não era cristão, para quem tinha uma outra religião, uma outra cultura. O termo pagão, antes de ser um termo usado pela igreja, já era usado no Império Romano. Vem do latim paganos e significava caipira. O paganos, do latim, é o caipira, quem vive no interior. Então, o pessoal do interior eram paganos. E como a igreja começou a crescer tanto para as cidades, então o próprio povo começou a usar, o próprio povo cristão começou a usar o termo paganos como um exemplo bom. O pessoal está no interior, não é cristão. Olha só que interessante. Se alguém puder trazer um copinho de água aberta, por favor. 313 a.C., antes das catedrais, antes do cristianismo ser poderoso e rico, naquelas cidades politeístas,
multiétnicas do Império Romano. O cristianismo já tinha chegado e chegado com força. Alguém pode objetar, aquelas cidades eram diferentes, Tardelli. É diferente hoje. Aquelas cidades não têm nem comparação com o que é o mundo de hoje, as cidades de hoje. Não eram tão cosmopolitas, não eram tão multiétnicas, não eram tão densas de população. Mas uma boa olhada, de novo, nos livros de história e geografia vai nos revelar que, na verdade, o tipo de densidade que se tinha naquela época, ele só é comparado com o que nós temos hoje. As cidades do apogeu do Império Romano eram tão densas ou mais densas que as grandes cidades brasileiras e mundiais, em termos de média, de pessoas reunidas num local, num agrupamento, juntas, a quantidade de pessoas que se tinha então. E isso tem a ver com cidade, a densidade. O que é uma cidade? Cidade tem a ver com um ajuntamento de pessoas, pode ser mais, pode ser menos, mas que estão vivendo de forma muito, muito próximas umas das outras. Mas vamos em frente. Se a minha tese tem algum sentido, é verdadeira, a gente pode concluir duas coisas. Se realmente o cristianismo floresceu muito nas cidades, então tem duas verdades que eu quero que decorrem daí. Primeiro, as cidades, mais do que qualquer outro lugar do planeta, têm o potencial de revelar o poder do Evangelho. E a segunda, é um pouco, de repente, sério isso, para a gente refletir. Já que a cidade, então, nas cidades o cristianismo floresce como em nenhum outro lugar, ou floresceu no passado, então dá para concluir que qualquer cristianismo que morre na cidade não é cristianismo. Não pode ser, gente. Qualquer igreja que fracasse numa cidade deixou de ser igreja. Qualquer compreensão do Evangelho que é plantada numa cidade, de repente, com o passar dos anos, não germina, não cresce, morre, aquela semente foi adulterada em algum momento. Não pode ser, gente. A tese nos diz que nas cidades o Evangelho teve mais impacto. Nas cidades a igreja mais floresceu, historicamente falando. É uma tese, mas é baseada num fato. Na igreja antiga, que não era perfeita, mas que nos serve de referência, porque tem muitas coisas semelhantes ao mundo que nós vivemos hoje. Quando o Evangelho foi compreendido e compartilhado, quanto maior o centro urbano, mais o Evangelho acontecia. Quando qualquer que seja a pessoa que venha e me diga, pastor, eu era muito cristão lá no interior, mas agora na cidade eu perdi a minha fé. Tenho dificuldades com isso. Tenho dificuldades com isso. Sou paciente, sou pastoral, mas aquela fé, faltava algum ingrediente do Evangelho. Eu sei que muitas pessoas se perdem na cidade, se afastam da igreja, mas essa não é a regra, ou não precisa ser. Existe o outro lado também. Poderíamos citar muitos exemplos, talvez até nessa sala aqui, de pessoas que de repente no interior participavam e tal da igreja, ou já eram cristãos, mas quando vêm para a cidade, quando deixam a casa dos pais e vêm para a cidade e encontram uma igreja na cidade, a fé dessas pessoas só se torna mais bela e mais forte. Vem para a cidade e aquela sementinha lá no interior, que era vivida na adolescência, na juventude, com os pais na casa, muita gente vem para a cidade e se tornam grandes cristãos, grandes líderes, grandes ajudantes da igreja, mais generosos, mais comprometidos, mais ativos e agora com as próprias pernas, sem os pais ou sem de repente a cultura local. Isso acontece muito e pode acontecer cada vez mais. Mas eu sei que muitas igrejas hoje estão na cidade e não sabem o que fazer. Não tem solução. Ou estão morrendo, ou estão ficando velhas, estão com medo do futuro, não sabem o que fazer no presente, estão perdendo a esperança. Gente, não precisa ser assim. Dá para ser igreja na cidade, porque quanto mais urbano o ambiente, quanto mais cidade a cidade, mais a igreja pode florescer. Porque foi isso que aconteceu no passado. Como se deu isso? Como é que a igreja cristã, repito, antes de Constantino, antes de ser poderosa,
Como é que a igreja cristã, um movimento de discípulos de Jesus, espalhados pelo Império Romano, como é que a igreja conseguiu espalhar a fé cristã e ser igreja relevante, que alterou a história humana, por bem, lá atrás? Como é que eles fizeram isso? Eu acho que a gente consegue algumas explicações, talvez até algumas ideias para nós hoje, olhando para um caso específico, tá? E é a igreja de Antioquia, primeira igreja urbana que nós encontramos no cristianismo. A igreja de Antioquia é um exemplo para nós, primeiro porque ela foi a primeira, mas também porque, de certa forma, ela se tornou referência para as outras igrejas urbanas. Foi de Antioquia que saíram os missionários depois, para plantar igrejas por todo o Império Romano. É na igreja de Antioquia que, de certa forma, se desenvolve um certo DNA da igreja urbana. Vamos estudar um pouquinho a igreja de Antioquia, eu quero ler para vocês. A Bíblia não fala muito sobre ela, mas nós encontramos em Atos 11, se alguém quiser acompanhar aí, na projeção, diz assim, sobre a igreja de Antioquia, 19 em diante, Atos 11, 19 em diante. Então os que foram dispersos por causa da tribulação, da perseguição que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os cristãos, os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Não está aqui na projeção, mas também tem 3 versículos mais adiante, no capítulo 13, 1, 2 e 3, que também fala um pouquinho sobre Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Essas são as informações que nós temos em Atos, basicamente, sobre a igreja de Antioquia. Primeira vez que o Evangelho chegou a uma cidade urbana, a uma cidade grande. Antioquia, gente, está aqui, ó. Né? Temos aqui, Jerusalém está aqui mais para baixo, para cá, né? Isso aqui hoje é a Turquia, mas naquela época ainda era Síria. Temos aqui Europa. Então, como aqui toda essa região aqui, né, um local de passagem, né? Muitas pessoas, um local de passagem do Império Romano, as pessoas passavam por ali, né? Rota comercial, muita coisa acontecia em Antioquia. Antioquia era importante para o Império Romano. Era a terceira cidade mais importante do Império Romano, né? Pensa assim numa Belo Horizonte do Brasil. Essa era Antioquia, a terceira mais importante, né? Aqui primeiro é o Rio, depois é São Paulo, né? E só depois Belo Horizonte, né? Então, Antioquia, onde a igreja começou, tá? A terceira mais importante, pertinho de Jerusalém, mas 10, 15, 20 vezes mais cosmopolita que Jerusalém, 20 vezes maior que Jerusalém, 20 vezes mais cidade do que Jerusalém. E o texto nos diz que quando o Evangelho chega lá, coisas impressionantes começam a acontecer. Os cristãos, os líderes de Jerusalém, da capital, Porto Alegre, estavam fascinados de como é que o Evangelho estava acontecendo, estava se tornando algo belo lá em Antioquia. E aí eles mandam uma comitiva para averiguar. Barnabé, sendo um líder importante, é quem vai para lá, para Antioquia, para ver o que está acontecendo.
O que tinha Antioquia de especial? Esse texto nos dá alguns detalhes. Tá? Eu fiz a minha interpretação, mas algumas coisas que estão no DNA da igreja urbana lá em Antioquia. Em primeiro lugar, a igreja de Antioquia é uma filha da perseguição. Repararam no texto? Ela começa quando começa a perseguição aos cristãos no Império Romano. Ela é plantada por cristãos que são obrigados a se deslocarem do seu habitat natural, das suas cidades, onde eles queriam de repente fazer as suas congregações. Então se espalham pelo Império Romano e chegam em muitos lugares. Uma delas é em Antioquia. Elas não estão mais na zona de conforto delas, na casa delas. O que isso quer dizer? É uma igreja que não tinha mentalidade acomodada, consumidora, de ir na igreja porque vou na igreja domingo, não me incomode, esse é o meu hábito, né? É difícil ser igreja na cidade com esse tipo de mentalidade acomodada, confortável. Não era a mentalidade da igreja de Antioquia. Eles sabiam o que era sofrer, eles estavam longe de casa, eles tinham saudade dos familiares, eles sabiam o que era ser, digamos, perseguidos. E até parece que isso é até um padrão na Bíblia. Parece que na Bíblia a gente vê isso nas histórias dos personagens, que ninguém faz grande coisa no reino de Deus vivendo onde quer. Pouca gente faz diferença no reino de Deus quando vive onde é cômodo, né? Onde sempre quis. Parece que isso é um padrão na Bíblia, né? Deus vem para Abraão e diz: Abraão, eu quero abençoar as nações através de ti. E o Abraão: beleza, o que eu faço? Onde é que eu começo? E Deus diz: sai. Sai, Abraão. Sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai para uma terra que tu não conhece. Sai e vai viver um lugar que não é confortável, que é hostil para ti. Sai e vai viver longe de tudo que tu sabe que é familiar. Sai, Abraão, e vai para um lugar onde tu nunca vai ficar raiz nenhuma. Tu sempre vai estar com o coração assim: eu não estou no lugar certo, eu quero voltar. Sai, é aí mesmo, nesse tipo de lugar, que tu vai ser bênção para as nações. E o padrão segue. Para o filho de Abraão, Isaac, Deus vai dizer alguma coisa parecida. Deus vai dizer: Isaac, agora chegou a tua vez de carregar o legado do teu pai e ser a bênção para as nações. E o Isaac diz: muito bem, eu já sei o que tu vai me dizer para sair, né? Que bom, porque eu estou cansado daqui mesmo. O Isaac quer sair, o Isaac não quer ficar lá. O Isaac não quer ficar lá, o Isaac quer sair. Então ele diz: então tá, para onde que eu vou, Deus? E Deus diz: para aí. Para ti eu não quero que saia. Tu quer sair, mas eu quero que tu fiques. Ninguém faz muita coisa, parece que no Antigo Testamento, vivendo onde eu quero, onde é bom. Se eu quero sair, Deus me manda ficar. Se eu quero ficar, parece que Deus me manda sair. É assim, Jonas indo para Nínive, né? Os profetas também, né? É José indo para o Egito. E a epítome disso é Jesus, que também não fica onde quer, vamos dizer assim, onde seria mais confortável. Ele não fica no céu. A encarnação dele é uma viagem para onde Deus vai usar ele de forma mais impactante no mundo, para a salvação nossa. Deus vai dizer: aqui no céu é bom, eu quero você comigo, mas é lá no meio da gente, é lá se encarnando, é lá indo em direção à cruz que tu vai impactar o mundo, tu vai fazer a diferença, trazendo salvação a todos os povos. A igreja de Antioquia é uma igreja plantada por missionários exilados, que não estão onde querem estar, perseguidos. E aqui eu faço só um parênteses, porque eu estou falando de perseguição, só para não ficar assim, não me entenderem mal. Quando eu falo de perseguição, eu não estou falando da perseguição que muitos dizem que a gente tem aqui no Brasil, a igreja é perseguida no Brasil. Não estou falando da perseguição que a gente de repente escuta: a igreja é perseguida nos Estados Unidos. Não estou falando desse tipo de perseguição, não. Então, para mim isso nem é perseguição. Para mim isso assim, a igreja cristã se acostumou tanto com privilégios, com benefícios na sociedade, que agora estão nos tirando um pouquinho desses privilégios, está tendo uma erosãozinha aí, e a gente já está achando que somos perseguidos. Não é essa perseguição que a Bíblia está falando que aconteceu com os primeiros cristãos. A perseguição com eles existiu. E alguns até dizem, acho que foi o professor do seminário que falou isso, não lembro quem,
que essa perseguição talvez tenha sido até mesmo ideia do Espírito Santo. Já escutaram essa tese? Atos 1:8, começo da igreja. Qual é o mandamento? Vão ser minhas testemunhas onde? Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, não é? E aí o povo vai então ser testemunha, vai seguir o mandamento, a grande comissão, e vai para Jerusalém, e fica na Judeia, e faz uma missão fantástica. A igreja está crescendo, mas querem ficar ali, não pensam em Samaria. Os pastores não pensam em Samaria, é um diácono que tem que ir lá. Os pastores não, vão ficar aqui em Jerusalém, aqui é melhor, na capital, aqui é mais confortável, aqui estamos em casa. E aí o diácono tem a ideia doida de Samaria, talvez porque ele lembrava das palavras de Jesus. Mas chegam a Samaria. Só que confins da terra, não. Isso não passou pela cabeça deles, é uma tese. Até que Deus então meio que dá um susto neles. Vocês se esqueceram do que eu falei? Que também tem que ir para todos os povos, também tem que ir aos confins da terra, né? O que vocês estão esperando para chegar aos confins? Não confins, confins, né? Confins da terra. E aí Deus parece dar um choque nele e tira eles da acomodação. E aquela perseguição que os espalha pelo Império Romano e tira eles do senso de comodidade, do marasmo, da preguiça, e coloca eles em movimento com um profundo senso de: nós não estamos aqui para viver uma vida confortável, para viver o sonho americano, o sonho brasileiro. Nós estamos aqui em missão. Nós somos o povo enviados, e essa missão é prioridade, e essa missão é urgente. Outra coisa, gente, como igreja perseguida, Antioquia, uma filha da perseguição, né? Fora da zona de conforto, Jerusalém, digamos num território hostil, aquela igreja não tinha mentalidade de dona da bola, né? Dona da bola, dona do campinho, centro da sociedade. A sociedade está aqui para me servir, o Estado está aqui para me servir. Aquela igreja não tinha essa mentalidade, ela sabia o que era viver nas margens, como uma forasteira. Essa era a igreja de Antioquia. Isso é importante, porque quando a igreja se aproxima muito do poder, ela perde o foco de qual é a verdadeira missão dela. É preciso resgatar a mentalidade de filha da perseguição, de mentalidade de diáspora. Nós não somos chamados nas cidades para estar em Jerusalém, mas em Antioquias. Uma mentalidade de igreja enviada. Outra característica da igreja de lá, segue o texto e diz assim: pregação aos gregos. Antioquia abre a pregação para os gregos. Notem que os primeiros missionários de Antioquia, eles só pregaram para quem? Os primeiros chegaram lá, né? Só pregaram para os judeus. Essa era o hábito, né? Talvez alguém vai dizer, essa era a regra. Jesus disse primeiro para os judeus, depois, não sei, né? De repente, alguns achavam que precisavam seguir essa regra. Talvez até fosse mais fácil. A gente chega numa cidade e vai buscar primeiro quem é próximo, quem é parente, quem é familiar, que é da nossa cultura. Talvez esse foi o caso, né? Talvez é até mais sério. E talvez isso até a gente pensa assim também. Talvez o pessoal pensava assim: não, olhem para os gregos, olhem como eles vivem. Nunca que eles vão aceitar essa mensagem de um Deus que desce para a terra para salvar o ser humano. Vamos pregar para os judeus, porque eles estão mais familiarizados. Os judeus estão esperando o Messias. Vamos pregar para eles. Vai ser mais fácil eles assimilarem essa ideia da visita de Deus na terra para perdão e salvação. Os gregos, olha como eles vivem. Olha essa falta de moralidade. Olha o politeísmo deles. O evangelho não vai fazer. O evangelho não tem como criar raiz. Não tem como fazer diferença na vida dos gregos. Até que os missionários chegam em Antioquia. Pregam a palavra dos gregos. E aí o evangelho faz algo que nunca foi visto antes, até aquele momento. Tivemos uma grande explosão de cristãos no Pentecostes, mas depois disso não, a igreja seguiu normalmente, crescendo aqui e ali e tal. Não se fala mais de Atos 1, Atos 2, até Atos 11 não tem grandes manifestações de crescimento do evangelho, do cristianismo. Até Antioquia, até os gregos escutarem pela primeira vez o evangelho. Um grande número deles se converte, aceita a igreja, e a igreja em Jerusalém está chocada. Que maravilha! Não sabíamos que era possível isso acontecer. Gente,
Na cidade, é preciso e devemos buscar os luteranos. Quem é pastor aí, né, buscar os luteranos que estão na cidade escondidos, ou aqueles que abandonaram a igreja, é preciso. É a nossa tarefa pastoral e como irmãos na fé. Né? Ir ao encontro deles. Visitar, mandar e-mail, bater na porta, chamar os pais, pedir ajuda, né? Por favor, dá um incentivo para o teu filho voltar para a igreja. Isso é importante, a gente tem que fazer isso aí. Mas não podemos gastar todas as nossas fichas nisso. Não podemos gastar toda a nossa energia nisso. E tentar arrebanhar de volta os luteranos de volta para a igreja. Façamos o que dá, mas não podemos esquecer dos gregos. Não podemos estar só pregando para judeus. A gente precisa chegar até os gregos. A igreja pode até ser um lugar onde se reúnem os luteranos. E a gente faça as nossas festas, os nossos congressos, talvez menos do que existem hoje, não sei, as nossas reuniões. Até podemos fazer isso. Talvez isso é importante para a igreja. Mas nós não podemos gastar todo o nosso tempo nisso. Nós não podemos gastar todo o nosso dinheiro nisso. Nós não podemos passar um ano trabalhando para produzir um congresso para nós mesmos. A gente tem que chegar até os gregos. A gente tem que parar para pensar neles. A gente tem que, na cidade, a gente precisa ir ao encontro de quem não é do nosso grupo, né? No caso, luteranos, os locais. E se a gente vai até eles, os gregos, que língua a gente usa? Qual formato a gente usa? Qual foi a linguagem que os missionários de Antioquia usaram para pregar o evangelho dos gregos? Vocês têm dúvidas sobre isso? Não chegaram com um binário. Página 34. Página 34, dizendo é assim. É na linguagem dos gregos. O texto não diz isso, mas Paulo vai dizer tudo para com todos. Tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Adapta. Adapta. Vai ao encontro, fala a linguagem dessas pessoas. A gente já falou muito sobre isso ontem, contextualização, mas isso afeta tudo: palavreado, sermão, liturgia, música, calendário, estrutura. Adapta. Faz no nível e na linguagem e no formato das pessoas locais que estão na tua cidade, ao redor da tua igreja, no teu bairro. Nós não podemos pregar o evangelho na cidade numa língua estranha. Não é só inútil, é desrespeitoso fazer isso. A mensagem não pode mudar, e nós temos uma mensagem bela na Bíblia e na teologia luterana. Mas o formato e a linguagem deve. Em cada bairro, o formato e a linguagem precisam mudar. Qual é a linguagem do povo que está na tua cidade? Qual é a linguagem dos gregos que são teus vizinhos? No bairro da tua igreja. Aqui em Copacabana, não sei, eu estou aprendendo, recém estou aqui, recém cheguei. Dei mais alguns anos para tentar entender um pouco mais, mas aqui em Copacabana, por exemplo, a gente tem muitas pessoas conservadoras, tradicionais, ou pela idade, um dos bairros mais concentração de idosos do Brasil, ou então pela maneira de ser, né? Pessoas conservadoras, pessoas que pegam muito bem uma linguagem mais tradicional, um culto mais tradicional. Aqui em Copacabana é possível, acho que é possível ser igreja tradicional. Não precisamos mudar de repente o que mudar. Tem pessoas que têm essa linguagem, né? Uma música erudita, mas aqui na Zona Sul não tem só gente idosa ou não tem só gente conservadora. Aqui na Zona Sul também tem o oposto, gente moderna, gente pós-moderna. A gente tem outra linguagem, tem gente praieira aqui. Tem gente que preferiria que eu tivesse no culto de bermuda, de uma camisa de ir na praia, para que eles pudessem sair da praia e ir direto para a igreja, encontrar o pastor vestido como eles, por uma conexão. De repente não pregando em um culto, mas pregando sentado numa mesinha como essa, que parece uma mesinha de bar, conversando com eles. Tem gente assim. Tem gente que não vai escutar o evangelho aqui em Copacabana se eu tiver de clerical e de batina falando de cima para baixo. Tem gente que aqui em Copacabana, pela linguagem que tem, pela maneira de ser, pela cultura que tem, quer conversar tipo barzinho. É isso que eles fazem na vida. E aqui em Copacabana tem gente culta, tem gente muito intelectualizada, aqui na Zona Sul. Então eu não posso pregar um evangelho água com açúcar, feijão com arroz. Eu vou precisar estudar mais. Eu vou precisar ler mais.
Eu vou precisar fazer um culto que possa chegar e comunicar alguma coisa de relevância para essas pessoas. Aqui em Copacabana, vocês estão vendo isso, já viram ontem, tem gente muito crítica. Criticam tudo, criticam a duração do teu sermão. E como é que a gente vai ser pastor disso aí? Entendeu? A gente tem que lidar com essa crítica, a gente tem que ser apologeta, não só apologeta da Bíblia, tem que fazer agora apologia de você comunicar também. Né? Não, mas tem gente questionadora aqui na Zona Sul. E a gente vai ter que dialogar com essas pessoas. O Evangelho vai ter que ser esse diálogo. E eu não sei como fazer, mas vamos ter que tentar, vamos ter que aprender juntos. Nós temos que pregar, não podemos só pensar em quem fala a nossa linguagem, gente. A gente precisa falar a linguagem de quem está aqui. E de repente isso vai ser um culto temperado, um culto blended, onde você tem várias facetas. Ou de repente vai ser 2 cultos completamente diferentes. Porque há essa necessidade no bairro que eu estou. Eu não sei onde vocês estão. Qual é a linguagem dos gregos no teu bairro? Que língua eles falam lá? Né? Indo em frente. Outra característica do DNA da igreja de Antioquia, que talvez até seja uma ideia para a gente. Em Antioquia nós vimos a filha da perseguição, e ela prega para os gregos, e ela tem uma mensagem. Para os gregos e para os judeus, a mensagem é a mesma, ela não muda. Claro, tem desdobramentos, mas qual é a mensagem que diz ali? Lucas, que é o autor do Evangelho de Atos, e que era de Antioquia, e que era dessa igreja ali, não dá muito detalhe, mas ele fala assim, a mensagem era uma. Nossa, o que era pregado era o Senhor Jesus. Jesus Cristo, como Deus, como Senhor. O Evangelho não só transformou vidas em Antioquia, e o pessoal cresceu e a igreja cresceu. O Evangelho também transformou relações humanas. Acho que vocês vão gostar disso que eu encontrei. Fiz uma pequena pesquisa sobre a igreja de Antioquia e descobri que ela foi construída por um general chamado Seleucus, um dos generais do Alexandre, né? Ele nomeou a cidade em homenagem ao seu pai, Antíoco, e Seleuco mandou construir, isso aqui é uma reconstrução da cidade de Antioquia que se fez hoje, né? E Seleuco mandou construir um grande muro, como era o hábito das cidades desde a primeira cidade. No Antigo Testamento a gente vê fortificações, né? Muros, o exterior da cidade, para proteger de ataques, para proteger em caso de uma guerra, uma batalha, era comum. Hoje a gente talvez não tenha esse tipo de necessidade aqui, de construir esses muros aqui, né? Mas então lá nós tínhamos esses grandes muros ao redor. Só que visionário Seleuco chamou os arquitetos e disse: não vai ser suficiente os muros por fora. Olha para onde Antioquia está, bem do meio de 3 continentes, bem numa rota de passagem. Olha quanto turista atrai, olha quanto imigrante atrai, olha quanta gente, sendo a 3ª maior cidade do Império Romano, atrás de Rio de Janeiro, em primeiro lugar, depois São Paulo, né? Sendo essa cidade, vai ter muita gente diferente indo lá, morando lá, querendo fazer a vida lá. E se essas pessoas, com essas culturas diferentes, valores diferentes, começarem a brigar, vai ser um caos. Então o que o Seleuco faz com seus arquitetos? Ele vai construir muros dentro da cidade, como nunca antes tinha sido visto. Escavações arqueológicas vão comprovar isso aí. Tinham pequenos muros que separavam literalmente os bairros. Primeira cidade oficialmente guetificada da história humana, Antioquia, porque o Seleuco pensou, é para proteger, é para as pessoas não se misturarem, para não brigar. De repente vão ao mercado público lá, 2 caras se apaixonam pela mesma menina, e aí vai dar uma briga generalizada entre 2 culturas, 2 etnias, vai ser um caos, uma guerra civil dentro da minha cidade. Não posso ter isso, vou fazer uns muros para ter uma certa divisão, uma certa proteção. E tinha realmente umas 18 etnias diferentes de Antioquia, e eles estavam separados em bairros com os seus próprios muros, né? Little China, né? Pequeno lugares assim, África dentro de Antioquia, altos muros para proteger. E aí a mensagem era: respeite os muros, não passe, vamos com calma, a gente tem isso aqui organizado, foi bem pensado, até a igreja chegar lá.
com uma mensagem: o Senhor Jesus. Ele é o Filho do Deus Criador de todos, que ama a todos. E esse Senhor Jesus veio para salvar todos. E Ele veio para salvar todos. E Ele convida todos para um reino diferente, para uma família diferente, onde todos são iguais, onde já não há mais judeu, já não há mais grego, onde não há mais muros. Essa foi a mensagem que de repente começou a se escutar em Antioquia, que tinha um Deus, que tinha uma religião que agora unificava os povos. O poder do Evangelho de Jesus, uma revolução social. E aí a gente escuta lá no texto, no finalzinho, né? Primeira vez que os seguidores de Jesus receberam o nome de... Acho que tem a ver com isso aí. Pensem bem, né? Tem uma tese do Tim Keller que é a seguinte: a primeira vez que o mundo chama os discípulos de cristãos tem a ver, porque pela primeira vez na história, a gente pode dizer isso, é incrível, pela primeira vez na história, as pessoas estavam pulando muros, atravessando muros para adorar um mesmo Deus juntos. O que estava acontecendo lá era tão revolucionário. O normal das religiões era: os judeus têm o seu Deus, tem o seu Messias, se reúnem no seu quarteirão. Tudo bem, beleza, é o Deus dos judeus, a religião dos judeus. Aí os gregos estão lá e tem a mitologia deles, eles desenvolvem, eles vivem aquela mitologia, eles estão lá no grupinho deles, é a religião dos gregos. Tudo bem, ninguém mexe com eles. E aí você tem lá em Efésio, também tem os deuses romanos, tudo bem. Mas pela primeira vez, agora as coisas começam a se misturar. A religião não está mais atrelada à cultura. Não sou mais luterano porque sou alemão. As coisas começam a mudar. Eu tenho um Deus que ele não é só meu, do meu país. Ele não nasceu lá no meu. Ele é Deus de todos. Ele ama todos, né? E aí o mundo está tendo uma experiência com Deus tão profunda que as pessoas estavam atravessando muros para comer juntos, atravessando o muro para ir para a igreja juntos, atravessando muros para tomar Santa Ceia juntos, estavam atravessando muros para ser amigos, para ser uma família, pessoas completamente diferentes. E aquilo que aconteceu na igreja de Antioquia se espalhou pelo Império Romano e revitalizou o Império Romano segregador. Talvez hoje não podemos fazer esse elogio para nós, mas lá atrás, no nosso passado, nós temos o nosso DNA, uma organização, um movimento que rompia muros. E todo mundo se amava. Era um novo senso de pertencer, era um novo senso de laços de família, era um novo senso de amor ao próximo. E a cidade de Antioquia foi forçada a encontrar um nome para isso. Não dá para chamar de judaísmo, porque não são só judeus. Não dá para chamar de uma religião dos gregos, porque não são só gregos. Não dá para chamar que isso aqui é uma religião dos africanos, porque os africanos estão lá, mas então os europeus também estão lá. Vamos chamar, já sei, alguém deve ter dito assim, já sei, vamos chamar de os atravessadores do muro. Ah não, mas aí ficou meio comprido, né? Vamos achar um mais curto, chamemos-nos de cristãos. Por causa da mensagem. O Senhor Jesus, Salvador de todos, ama a todos. É tão bonito quando isso acontece. E ainda acontece, menos do que deveria, quando uma igreja começa a deixar de ter só uma cor, só uma classe social. É tão bonito quando a gente encontra maneiras de pular muros hoje em dia. Quando a gente encontra maneiras de deixar um amor que a gente tem, desde Jesus por nós e de nós para os outros, passar para o outro lado da cerca. É tão bonito quando isso acontece. E acontece. E precisa acontecer mais. Na IELB, na SLB, no Reino de Deus. Uma das maneiras que eu acho que eles conseguiram fazer isso aí é porque a liderança de Antioquia também, um fato lá que a gente pode de repente pensar, era mosaico, era plural. Parece que a diversidade étnica da cidade, que começou a se refletir dentro da igreja, alguém pensou assim: puxa vida, se tem tanta gente diferente, essas pessoas têm que serem parte do processo de organização, decisão, planejamento. E aí quando a gente vai então para o capítulo 13, que eu li rapidamente ali, a gente vê que, eu não sei se daí foi de forma intencional ou foi de forma natural, mas os líderes de Antioquia, se vocês repararam nos nomes que eu li lá,
Barnabé, Simeão, chamado Níger, que é negro, né? Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e o Saulo, que é o Paulo. Pelos nomes e pelo que se conhece de cada um, a gente pode dizer que daqueles 5 homens, eles representavam 3 continentes diferentes e 4 diferentes grupos étnicos. Um fariseu judeu, um africano, um cidadão romano, um levita, mas que era europeu, e um príncipe do Império Romano. A liderança de Antioquia, a diretoria ou o conselho pastoral de Antioquia, era um símbolo da diversidade cultural e étnica da cidade, refletia o ambiente que a igreja estava inserida. Quem é que faz parte da nossa diretoria hoje? Quem lidera os departamentos da nossa congregação? As comissões. Vemos refletida a diversidade da cidade na nossa congregação? Vemos refletida a diversidade da congregação na liderança? É uma liderança mosaico, né? Jovens e adultos e anciãos, classes sociais, níveis diferentes de intelectualidade, diversidade de profissionais, homens e mulheres. Luteranos de berço mesclado com luteranos que foram convertidos para poder ter representatividade, né? Descendentes de alemães com brasileiros, as minorias representadas na equipe de liderança, para ter voz, para ver ângulos diferentes para um assunto, né? Vamos fazer uma obra que a gente em Copacabana para usar, vamos fazer uma obra, vamos chamar os arquitetos da congregação, beleza, mas vamos chamar os engenheiros também. Bom, a gente sempre faz isso, mas vamos chamar os sociólogos também, porque eles têm uma visão diferente do negócio. E vamos chamar quem é do serviço social, porque eles também têm uma visão diferente do negócio. Vamos deixar eles falarem, para ver o que construir, como construir. Vamos chamar os professores também. Vamos chamar quem é pobre para dar uma opinião. E vamos chamar quem né?